Aí nós vamos falar agora de avaliação de bens. Nós vamos entrar em avaliação, tá? E depois vamos seguir com a baixa, tá? Na avaliação, tá? O objetivo da avaliação tem como finalidade estabelecer valor. É aquilo que eu falei, né? Se não tem valor, tem que ter valor contábil, né? Tá? E um valor justo, tá? Para diversas situações, como a venda, tá? A doação, a permuta, ou a desincorporação que a gente falou lá atrás. Tá? Então, por exemplo, isso vai garantir que vocês obtenham um retorno adequado e as transações sejam realizadas de maneira transparente, mesmo que seja aquela impressora sem valor, tem que ter a avaliação. Tá? Os tipos de bens, né? A avaliação envolve todos os tipos de bem, né? Então eu dou alguns exemplos, né? Como imóveis, veículos, equipamentos, tá? Ou outros ativos que o órgão tenha, né? Cada tipo de bem pode exigir um método e critérios específicos para a sua avaliação. Então, por exemplo, o método comparativo, a gente até falou, você falou em pesquisa de mercado aí, ou valor de venda, né? Para as impressoras lá, tem que achar um método, né? Então, por exemplo, o método comparativo compara o bem a ser avaliado com outros bens semelhantes que foram vendidos recentemente. Você vai buscar isso lá na internet para ver quanto que se vale alguma coisa, se tem venda disso, ou em outras formas de buscar também, né? É que o teu caso é muito específico, são impressoras matriciais. Então, pode falar. Veja, tem coisa, para avaliação é específico, né? O certo é você ter, além de tudo isso, né? Você, dependendo do que você vai avaliar, você tem que ter uma pessoa capacitada para isso, tá? Tem que ter um método para isso, né? Tem que sempre ter uma pessoa capacitada, tá? Tem, no governo federal tem, né? No governo federal tem. Tem o portal de compras, tem o banco de preços, existem. Não está comprando nada. Isso, eu digo para comparar, para métodos de avaliação, tá? Aqui a gente está falando de para tudo, né? Aqui nós estamos focando em avaliação, né? Ela serve para você avaliar uma coisa que ainda não foi definido, o valor, que você acabou de incorporar. Né? Lógico, tem a nota fiscal lá, que você dá entrada no patrimônio. Né? Tem algumas coisas por aí, mas ainda a gente depende de pessoas capacitadas para isso. Não dá para a gente sair avaliando. Geralmente contadores, né? Dependendo do que for ser avaliado. Né? Aí eu tenho o método comparativo, que é para você ver o que foi vendido recentemente. Tá? Você pode buscar leilões de outros órgãos, né, do que foi vendido, comparar para ver se o bem é o mesmo, está no mesmo estado de uso, aquela coisa toda. Mas tem que garimpar um pouco, né? Lógico, tem grupos aí vocês façam network, que tem alguns grupos, né, de pessoas do setor público, de departamentos, né, que pode ajudar bastante na tua busca. Até vocês fizeram network, né, ela vai te passar alguma coisa, isso é legal. Tem o método de custo. O que é o método de custo? Considera o custo de reposição ou de construção do bem, né? Ou seja, geralmente para imóvel, né? Tá? Desincorporado descontando a depreciação. Esse método de custo, quanto vai custar para mim? Eu vou doar um carro lá, um veículo, mas é um veículo que ele leva merenda escolar na área rural, né? Quanto vai custar? Eu tenho um veículo mais antigo. Tá? Eu tenho um veículo mais antigo, mas que é para levar a merenda escolar para as escolas rurais. Se eu vender, quanto que vai me custar, fora a depreciação, um veículo novo? Uma caminhonete nova. Né? Tá? Então tem que sempre considerar o custo de reposição. Tá? E o método de renda. Tá? Por exemplo, avalie o potencial de geração de renda do bem. Tá? Tá? Sendo mais comum em imóveis alugados, né? Às vezes um ente público tem um imóvel alugado e gera uma renda, tá? Para a atividade comercial. Geralmente, não sei se a prefeitura, algum caso de vocês têm imóveis lá da prefeitura que é alugado. Tem? Não? Geralmente algumas fundações, vamos dizer assim, e autarquias é mais comum.
Tá? Fundação de saúde tem um prédio alugado para um hospital. Tem esses convênios aí, tá? Então, quais são os procedimentos nesse caso da avaliação dos bens públicos, tá? A avaliação deve ser feita por profissionais qualificados, que é respondendo a tua pergunta, tá? De como avaliar, tá? Geralmente peritos ou avaliadores credenciados, tá? Então tem que ser geralmente peritos ou avaliadores credenciados. O processo envolve coleta de dados, análise das condições do bem, por isso que tem que ser pessoa capacitada, tá? E a aplicação do método escolhido. Então, por exemplo, um perito lá, contábil lá, um contador que é perito, ele vai escolher o método, ele vai ver como que está o bem, quanto que vale. Se for imóvel, geralmente alguém da parte de... Pode perguntar. Professor, mas isso aí não se torna muito moroso? É moroso, é burocrático. Volta lá para aquela tela inicial nossa, né? O pessoal que está online também. Que às vezes é um objeto de descarte que, cara, é só... Ah, não, se for descarte, sim. Mas aí tem que ver. A avaliação, né? Tem que ter avaliação. Mas se for um imóvel que está, sabe, uma coisa de maior valor, seja péssima, pode ser que já está deteriorado. Eu vou trazer alguns exemplos aí. Pode ser que você já tenha que realmente até doar, tá? Mas tem que fazer avaliação para a gente saber disso. E não é você que avalia ou eu, né? Tem que ser uma pessoa capacitada que chancele, que dê transparência, que atenda às normas, né? Que atenda à legislação. Por isso. Porque isso pode ser usado por bem e por mal. Né? Se todos nós aqui do setor público pudéssemos avaliar os bens, vai ter gente que vai falar que aquela mesa vale 10, e vai ter gente que vai falar que vale 100, e vai ter gente que vai falar que não vale nada. Então tem que ser uma pessoa isenta. Por isso a burocracia. Voltamos à parte inicial lá da burocracia. A legislação, tá? A avaliação de bens do setor público deve seguir normas e diretrizes estabelecidas na lei de licitação, tá? E que garante a regularidade e conformidade dos procedimentos. Aí tem os manuais de contabilidade também, que orientam as normas, né? E a lei de responsabilidade fiscal também. Transparência e controle. Por que de tudo isso, né? Os resultados das avaliações devem ser documentados e divulgados. Então, por isso que tem que ter lá, além disso, tem que ter alguém que é realmente uma pessoa capacitada. Porque alguém vai consultar aquela avaliação, mas foi o professor Jorge que fez. Ele tem formação para isso? Ele tem capacidade técnica para isso? Não, foi o engenheiro, foi o contador, foi o pessoal de imóveis que tem o Cresce, né? Então aí já dá um outro peso, tá, gente? Garantindo que a sociedade tenha acesso, controle social, tá? Informações sobre o patrimônio público. Isso contribui na prestação de contas da nossa amiga contadora, que ela sabe bem, que tem que ficar prestando contas. E para fiscalização. Essa prestação de contas tem o nome de accountably, tá? Na contabilidade tem esse termo aí. Tá? Na avaliação, tá? A avaliação assegura a correta mensuração dos valores patrimoniais. É aquilo que eu falei da mesa. Nós aqui não temos capacidade para isso. Um vai dizer que é 10, outro vai dizer que é 100, outro vai dizer que não vale nada. Dependendo da concepção e realidade de cada pessoa. Para mim essa mesa não vale nada, eu não vou usar para nada. Não, vale 10, vale 100. Então tem que ter uma pessoa qualificada e um perito ali que dê a chancela e que assina. Tá? Então, os métodos de reavaliação e avaliação, tá? Por exemplo, é o processo para atualizar o valor dos bens, a reavaliação. E a avaliação, ela determina o valor do bem. Tá? Reavaliação e valor recuperável, tá? É o ajuste do valor contábil, tá? Na utilização do estado do bem, dependendo de como ele está sendo utilizado, qual é o estado dele. Impairment, né? Deterioração, é aquele caso do veículo que sofreu um sinistro. Eu vou ter um exemplo prático ali na frente. E a reversão disso, tá? Ou seja, o veículo sofreu um sinistro, valia X, teve que atualizar para tanto, depois de um ano foi consertado, a realidade de mercado mudou, nós vamos ver um exemplo ali, então ele vale ele tem um outro valor, né? Ele teve uma melhora na situação dele. Então isso tudo tem que ser ajustado no patrimônio, os valores. Tá? Então tem a determinação do que constitui o bem permanente e as exceções também, tá? Que são os fatores excludentes, e o recebimento e o número de tombamento, que nós vamos falar. Que é importante, o que vocês têm que fazer na hora de receber um bem, né? Seja doação, seja algo que chegou novo, tá? Quais são os procedimentos, tá? Para registro de novos bens.
Tem uma nota daqui que esses métodos e conceitos seguem o manual de contabilidade, a legislação específica, tá? Para que vocês não tenham problemas futuros também. Então, por exemplo, ó, o método de reavaliação e avaliação, eu sempre inverto que é para chamar um pouco da atenção. A avaliação, eu grifei aqui, refere-se à determinação do valor. Ou seja, não tem um valor ainda para aquele bem. Então tem que ter uma avaliação. E a reavaliação é o processo de atualizar aquele valor. Por que eu tenho que atualizar? Por diversos motivos. Pode ter um sinistro, então a gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, por exemplo, a avaliação ela determina o valor dos bens públicos, tá? Em um dado momento. Pode incluir os métodos comparativos, que a gente falou lá, ou de custo, ou de renda, dependendo do tipo de bem e aonde ele se enquadra, tá? Aqui está falando, e a finalidade da avaliação. E a reavaliação é o processo de atualizar o valor, ou seja, já tem uma avaliação, mas ele precisa de uma reavaliação, tá? Já avaliado. Então, considerando as mudanças nas condições de mercado, entendeu? Um imóvel, um prédio, ele pode perder valor ou ganhar valor, dependendo da legislação. Se aquilo lá for considerado uma região de proteção ambiental, perdeu o valor, né, do imóvel. Tá? Estado de conservação ou inovações tecnológicas efetuadas nele, tá, no bem. A reavaliação é importante para refletir com precisão o valor do patrimônio. A contabilidade constantemente é cobrada disso. Tá? Exemplos. Aí agora eu vou trazer alguns exemplos na parte de avaliação que é importante, só para a gente contextualizar. Um município possui um prédio avaliado em 1 milhão para venda. Não está mais usando, vamos vender. A prefeitura contrata um avaliador, sempre, que determina que devido ao mercado imobiliário estar aquecido, o valor atual dele é de 1.200.000. Ó, já cresceu 200 mil. Tá? Na reavaliação, aí tem que atualizar lá, 1.200 no controle patrimonial. Não vendeu, ficou 5 anos lá sem vender. Na reavaliação, decidiram não vender. Após 5 anos, o mesmo prédio é reavaliado. E o mesmo avaliador ou outro vai lá e conclui que devido à degradação, ficou lá parado, não teve manutenção, 5 anos depois, e a nova legislação que restringe construções na área, né, edificações, aí o valor agora é de 800 mil. Ou seja, ele era 1 milhão, foi avaliado em 200, tem que atualizar o valor do patrimônio. E agora na reavaliação ele teve perda de valor, tem que atualizar o patrimônio no sistema de contabilidade lá, de patrimônio. Tá? Importante, reavaliação. Ela deve levar em consideração o valor recuperável daquele bem. A gente falou lá que teve deterioração também, né? Então o que é recuperável? Tá? Assegurando que os bens não sejam sub ou superavaliados. O que eu falei da mesa. Vale 0 para um, 10 para outro e 100 para o outro. Por isso que tem que ter uma pessoa capacitada para isso. Tá? Já o valor, e aí superavaliados. Então, por exemplo, na reavaliação, se o valor, eu vou ter um exemplo aqui embaixo, tá? Eu até grifei. Se o valor recuperável for inferior ao valor contábil, ajustes precisam ser feitos, que é aquilo que a gente falou do imóvel. Né? Tem que ajustar para mais ou para menos. Tá? E no valor recuperável, tá? A mesma coisa, tá? De um bem é maior que o valor entre o seu valor de mercado, tá? Qual é o exemplo disso? Eu vou dar ali na frente. E o valor em uso. Por quê? O valor de mercado é X, mas o valor em uso é Y. Porque eu tenho que levar em conta, lembra do exemplo do veículo da merenda escolar? É uma Toyota Bandeirante, mas se eu vender ela, eu vou ter que comprar um Hilux. Né? E ela está me atendendo lá. Então, existem métodos. Tá? Quando se pode obter pela venda ou quanto se gera de benefícios futuros. Então, se eu for vender uma Toyota Bandeirantes, pode não valer praticamente nada, dependendo do estado de conservação dela, tal, ela está boa, tudo, mas não vão pagar nada. Né? Mas, para mim, ele está gerando, para mim, um valor de uso, que é levar as merendas escolar. Quanto custa não ter merenda escolar na escola rural? Né? Então, o custo disso. Um exemplo. Um equipamento de informática, isso é bem bacana, tá? Do setor público foi adquirido por 10 mil.
Mas após 3 anos, a gente sabe que os equipamentos de computador celular cai o valor muito, né? De uso, a sua condição foi analisada e o valor de mercado é de 2. Tá? É 2 mil. Mas ele ainda pode gerar 5 mil em benefícios através dos serviços dele. Ele está sendo usado lá no posto de saúde para fazer as consultas. Imagina eu ter sem computador lá, ter que escrever tudo no papel. Então, tudo isso é avaliado. Então, o perito ele vai dizer o quanto ele vale ainda operando, independente do valor de mercado. E sempre esses ajustes precisam ser feitos na contabilidade. Né? Então, por exemplo, o valor recuperável dele é de 5, que é maior do que 2, que é o valor de mercado. Ajustes precisam ser feitos, né, na contabilidade. Tá? Então, por exemplo, se o valor recuperável de 5 for menor que o valor contábil, que é 10, que eu também comprei ele por 10, então você tem que ter aquela reavaliação, você tem que fazer ajustes. O ativo precisa ser ajustado, como no exemplo a posterior. Então, a avaliação ela determina um valor, 10 mil, quando eu comprei, veio na nota, tudo. E a reavaliação, dependendo do... Então, por exemplo, o valor de mercado dele é 2, mas ele ainda tem um valor recuperável de 5. Então, eu não posso baixar lá de 10 para 2, mas também não posso deixar 10. Entendeu? Na contabilidade. Então, por exemplo, normas de contabilidade aplicada ao setor público, tá? Que é o NB, tem as diretrizes sobre a reavaliação de ativos. Também não é qualquer um que pode chegar lá e falar, não, ele gera 12 mil. Ele é 10, mas gerou 12. Não. Tem todo o pessoal qualificado para isso. Que aí ele vai dizer certamente que realmente o valor recuperável dele é de 5, porque ele vai avaliar lá o que ele está gerando de benefício. Assim como o computador, assim como o prédio público que tinha valor de mercado e depois desvalorizou, ou até o veículo que não está aqui, que eu falei da Toyota Bandeirante. Eu dou exemplo porque eu já prestei consultoria em algumas prefeituras há um tempo atrás, e tinha muita, não sei se ainda tem, Toyota tinha Bandeirante que leva merenda escolar de verdade. Não sei lá se vocês têm. E é um carrinho que, atende. Só é aquilo, cara. Você pode colocar uma caminhonete nova, não vai. E aí a Toyotinha vai lá e leva, garante a merenda dos alunos. Então isso aqui é o valor do uso, gente. Então é isso tudo que tem que ser avaliado. Não é simplesmente uma avaliação seca. Ah, a Toyota Bandeirante, a FIP dela é 5 mil. Então vende, vamos comprar outro. Tá, e como é que eu vou entregar a merenda escolar? Tem FIP, eu estou dando alguns exemplos. É um carro bom, tem FIP. Tem bom, é bom. Já o impairment, ou a deterioração, tá? Refere-se à redução do valor contábil de um ativo, quando o seu valor recuperável, tá, é inferior ao valor contábil. Isso pode ocorrer devido a algumas situações. Deterioração física ou funcional, a gente falou lá, né? Aqui vai dar um exemplo de um carro sinistrado. Obsolescência, sistemas, software, celulares, computadores, geralmente fica obsoleto, né? Não atualiza mais o Windows. O que você vai fazer ali? Não dá mais para usar na prefeitura, mas, poxa, dá para o posto de saúde, que é só um programinha de controle de consulta, de exame, que a pessoa foi e não foi. Tá? Mudança nas condições de mercado. Lembra que a gente falou do imóvel lá? Ah, poxa, agora tem uma nova legislação, não pode construir mais. Né? Não, puta, supervalorizou, olha, não vendeu, mudou. Então, as oscilações de mercado. E a alteração da legislação também, que impacta o uso do ativo. O imóvel lá teve os dois casos. A mudança nas condições, estava superaquecido o mercado, mas depois já estava normal e ainda veio a legislação que proibia construções naquele local. Então desvalorizou. Normas e regulamentação. Manual de contabilidade, tá? Aplicado ao setor público, e a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público. Sempre esses documentos, o manual o manual e as normas que norteiam a parte contábil, né, nesse quesito. Lógico, tem a lei, a 4.077, 4.364, e a lei de licitação, mais a antiga lei e a regulamentação. Aí o exemplo que eu dou é o seguinte, o veículo oficial tinha um valor contábil de 30 mil reais, sofreu um acidente. Tá? Após a avaliação do perito lá, o engenheiro mecânico e tal, foi determinado o valor recuperável dele de 15. Precisava de 15 mil para recuperar. Então o município tem que registrar uma perda por impairment no setor de contabilidade lá, no sistema de 15. Então ele valia 30, agora ele vale 15. Aí se for identificada essa perda,
ela tem que ser registrada como despesa na contabilidade. Sempre despesa, tá? Reduzindo o valor contábil do ativo, tá? No balanço patrimonial. Por quê? Senão, você fica com aquelas impressoras lá, eu não sei nem se está atualizado o valor na tua contabilidade. Deve ter um valor lá, e não existe mais aquele valor, né? Então tem um valor lá, nem que for o residual que ficou, porque já acabou a vida, já depreciou, fica um residual lá. Vamos supor que está lá R$100 no residual. Mas não vale R$100, né? Então não está refletindo o valor correto no balanço, né? E aí alguém que vai analisar o balanço lá do órgão vai falar, pô, mas você não tem esse valor aqui, né? Ou tem a mais e não reavaliou, tá? A transparência na divulgação da perda é fundamental para a prestação de contas, tá? E aí a reversão desse valor recuperável, tá? O que é a reversão? Processo pelo qual o ativo que teve o seu valor reduzido por impairment, deteriorou, pode ter o valor aumentado novamente. Como? Caso as condições melhorem. Qual que foi a condição do veículo? Vamos ver ali. Isso é importante para refletir adequadamente as variações do valor, tá, dos ativos. Então, por exemplo, aquele veículo que sofreu o sinistro, né? Após um ano, o veículo é consertado. Devido à escassez de veículos no mercado, aconteceu isso na pandemia, lembra? Tá? O valor recuperável passa a ser 25, ou seja, ele arrumou e, lógico, tem que ter a depreciação. Lembra que valia 15, arrumou, mas tem toda uma parte contábil, por isso que é 25, né? E não 30 de novo. Ele não vai valer o que era antes. Tá? A administração, então, pode reverter parte da perda anterior ajustando o valor contábil. Aí é a contabilista ali que é especialista. Cálculo do valor recuperável, tá? O valor recuperável de um ativo, por isso que ele não bate 30 de novo, tá? É maior entre o valor justo menos os custos de revenda e o valor de fluxo de caixa descontado, tá? Esse ativo que o ativo pode gerar. Lembra que a gente falou que o ativo pode gerar é a Toyota Bandeirante que leva a merenda escolar. Ele gera um valor, né? Ou aquele computador lá que foi comprado por 10, aquele equipamento, e valia 2, mas ele ainda gera 5. Tá? Então essa avaliação deve ser feita por profissionais qualificados. Sempre. Nós não temos como determinar isso. Tem que ser um profissional que ateste isso para que a parte de contabilidade atualize lá o sistema, tal, para ficar tudo certinho, refletir a realidade. Tá? Definição de bens permanentes, tá, gente? São ativos que possuem uma vida útil prolongada, tá? Então, por exemplo, são essenciais para a continuidade das atividades da administração, prédios, veículos, aquela coisa toda, prestação de serviços. A gente deu o exemplo aí de um prédio e de um veículo, mas tem outros itens, tá? Eles não são destinados à venda, prioritariamente não, né? Mas sim ao uso contínuo para a prestação de serviços. Lógico, se ele ficar obsoleto, se ele sofrer um sinistro, se ele ficar inservível, aí muda um pouco a situação, né? Mas ele não é destinado para venda, tá? Diferente de outros bens de durabilidade menor. Características dos bens permanentes. A durabilidade, geralmente acima de 2 anos. A utilização serve para a operação na administração pública, os prédios, os equipamentos públicos, os veículos, as máquinas, né? As máquinas e equipamentos de secretaria de obra, de asfalto, de tudo mais, né? De acionamento. Como edifícios, veículos, equipamentos e a infraestrutura também. Tá? Vamos supor uma praça, né? Ela não é da prefeitura, é de uso comum, é um bem, mas ela não está destinada à venda, ela vai ficar muito tempo lá. Né? A gente morre e ela fica. Sendo fundamentais para a execução de políticas públicas e a oferta de serviços à população. Tá? Natureza inclui bens tangíveis, como imóveis e equipamentos. Tá? Também bens intangíveis, como software e direitos autorais. Também. Tá? Tem software que ele vai sendo modernizado. Né? Acho que vocês usam software lá da prefeitura, de empresas e tal. Ou a prefeitura paga a licença de uso ou compra aquele software. Geralmente é melhor pagar a licença, porque você tem atualização constante, ele não vai ficar obsoleto. Né? Se você paga, a empresa te vende aquele software, você usa 2, 3 anos, tem que comprar de novo, não vale a pena, e o valor é muito alto. Né? Tá? Então, que também são considerados permanentes os softwares, tá? De utilização de forma contínua. Apesar de ser licença de uso, ele é considerado um bem permanente. Tá, gente? Fatores excludentes, tá? O que são?
tá? Refere-se às condições ou às características que determinam a exclusão do bem ou ativos do patrimônio, tá? Ou seja, que impedem sua contabilização. Não dá para contabilizar mais. A impressora lá, por exemplo, não dá mais para contabilizar. Está lá, por uma questão de falha que vocês vão corrigir e ajustar, mas não serve, não tem mais como, tá? E é reconhecido nas demonstrações financeiras, tá? Esses fatores são importantes para assegurar que apenas os ativos efetivamente utilizáveis, vocês não estão utilizando mais aquilo lá, as impressoras, que geram benefícios e sejam considerados no patrimônio público. Ou seja, está sendo considerado lá, mas não está gerando benefício, não tem mais valor, mas está lá, vocês vão corrigir isso. Principais fatores excludentes: deterioração, né? Irreversível, deteriorou de um jeito que não tem mais o que fazer, tá? Então, assim, bens que estão em estado de deterioração tão avançado e não pode mais ser utilizados para a finalidade deles. A impressora pode até estar ligando, mas não tem mais papel também, tá? Então, por exemplo, um prédio que apresenta risco de desabamento, que a gente falou, não pode ser utilizado, né? Está com risco de desabamento. O engenheiro foi lá, o engenheiro civil foi lá e atestou que aquilo lá vai desabar. Você pode manter um hospital lá? Você pode manter uma escola? Você pode manter um atendimento público? Jamais, tá? Então, ele tem que ser excluído do patrimônio, tá? Obsolescência de tecnologia. Ativos, que a gente falou, de computadores e até softwares, tá? Adquiridos. Ativos que se tornam obsoletos devido a inovações tecnológicas. A gente falou, você compra um equipamento hoje, um computador, mas daqui 5 anos ele não atualiza mais, né? O celular, pior ainda, né? É menos tempo ainda. Um exemplo seria equipamentos de informática que não suportam mais os sistemas operacionais. É sistema moderno, exige um monte de coisa. É igual o celular, né? A gente tem lá o 4G, já chegou o 5G, daqui a pouco tem uma outra coisa mais moderna aí. Estamos falando em computadores também, já tem a tal dos quânticos aí. Lógico, é muito caro, ainda não tem, mas daqui a alguns anos a gente pode ver isso. Mudanças na legislação, que a gente falou também. Tá? Então, por exemplo, existem alterações nas normas que tornam certos bens inviáveis, né? Tá? Ou ilegais até. É uma área ambiental, não pode mais usar ali, né? Pode ser mudada a regra. Então, para uso como terrenos, tá? Que não podem ser mais utilizados, exemplo, para determinados fins, devido às novas regulamentações ambientais, né? Então, não pode mais ser feito nada naquele terreno, fica lá, né? Inutilização. Bens que, por diversas razões, deixam de ser úteis para a administração. Isso pode incluir equipamentos que não funcionam mais, tá? Ou não têm viabilidade econômica para reparo. O caso da impressora ali também é um caso, tá? Valor econômico irrelevante. Ativos que o valor é tão baixo, gente, que não justifica a manutenção nas contas públicas. Por exemplo, ela não vai ficar contabilizando caneta, grampo, papel, tá? Pequenos itens de imobiliário também, que não tem valor significativo. Que às vezes é comprado, por exemplo, lá que a gente falou de caneta, a compra é diferenciada, a contabilidade faz de forma diferenciada, tudo diferenciado. Tá? Qual que é a importância? A correta identificação e exclusão de bens inadequados contribui para a transparência e eficiência na administração pública, permitindo o uso mais eficaz dos recursos disponíveis. Ou seja, voltando ao exemplo dela da impressora, está lá, mas ninguém está usando, não serve para mais nada. Tá? Regulação, norma brasileira de contabilidade, manual de contabilidade. Avaliação sempre sendo feita por profissional qualificado. Tá? Recebimento de bens públicos, tá, gente? Então, por exemplo, o recebimento de bem é um processo pelo qual a administração pública aceita formalmente a entrega daquele ativo adquirido. Tá? Pode ser doado, pode ser transferido, sempre assegurando que esses bens atendam às especificações e condições estabelecidas nos contratos, que a gente falou lá na frente, né? Tem que ter termo, tem que ter contrato. Tá? Desculpe, falamos lá atrás. Ou documentos relacionados, que é o termo, é o contrato, como é que foi feito, a justificativa, foi feito edital, né? Tá? Principais etapas do recebimento de bens, tá, gente? Verificação da documentação, sempre tem que verificar se está acompanhando as notas fiscais, os contratos, os recibos, tem que ser analisado para garantir que tudo esteja em conformidade com o que foi acordado.
para ser recebido. Inspeção do bem. O bem tem que ser inspecionado fisicamente, tá? Sempre para verificar as condições adequadas. Se ele atende ou não atende aquelas especificações. Se é isso realmente que eu adquiri. Tá? Isso pode incluir checar a quantidade sempre, a qualidade e a funcionalidade do ativo. A gente até vai falar isso um pouco mais à tarde sobre materiais. Tá? Além disso, o que ele exige? O recebimento do bem. O registro contábil tem que ser registrado contabilmente, tá? Após a aceitação do bem. Ele deve ser registrado no sistema de contabilidade, porque o pessoal do inventário vai usar isso lá, né, no patrimônio, né? Para que a entidade pública atribua um número dele de tombamento, né, aquela plaquetinha, aquela etiqueta, que permita o quê? A rastreabilidade e controle. Você olha lá aquele equipamento na Secretaria de Saúde, tem um número, mas você bate no sistema, mas isso aqui é da Secretaria de Educação, é de Ação Social. Foi feita a transferência, com termo ou sem termo, mas não atualizou o sistema. Tem várias situações. Às vezes atualiza o sistema e não tem o termo. Então, tudo isso tem que ser registrado. Por isso que o registro contábil inicial é importante e o tombamento. Rastreabilidade. Elaboração de termo de recebimento, ou seja, quem recebe o bem, tá, tem que ter o termo lá, o padrão, vocês devem ter, né, as normativas de vocês, documentando a aceitação do bem e as condições, ou se não aceitou, se não atestou. Tá? Garante transparência e responsabilidade no processo. Alocação e uso, depois do aceite. Para onde vai? Quem que vai usar? Após o recebimento do registro, tá? O bem é alocado para um setor ou unidade responsável, quem tem a carga daquilo. Né? Além do setor, quem que é o funcionário que tem a carga daquele bem. Onde será utilizado nas atividades administrativas ou serviços públicos. Tá? Qual que é a importância? Processo de recebimento rigoroso, não dá para você sair recebendo de qualquer jeito, sem olhar se tá quebrado, se não está quebrado. Né? A gente vai falar também à tarde de materiais. Ajuda a prevenir fraudes, desperdícios e assegura que os bens adquiridos sejam realmente úteis. Não adianta você receber uma coisa que é inútil. E necessários para a administração pública, permitindo que a sociedade fiscalize a utilização dos bens públicos. A sociedade de controle social faz, ou às vezes não faz, mas o controle externo faz, que são os tribunais de contas e de união, né? Dos estados e união. No caso, no Rio de Janeiro tem o Tribunal de Contas Municipal e em São Paulo também, ainda tem mais um, né? As capitais ali. Então, por exemplo, o processo de recebimento de bens também, ele deve seguir, na notinha aqui, as diretrizes estabelecidas na lei de licitação. Você tem lá os artigos, né? Se eu não me engano é 156, 92, a gente vai falar em materiais também. E vamos abrir os artigos. Além das normas brasileiras de contabilidade, setor público, tá? Que orientam a contabilização desses ativos. Ou seja, recebeu, tem que passar para o pessoal do patrimônio e da contabilidade para registro contábil. Tá? Número de tombamento, pessoal. Ele identifica, que a gente já falou um pouco, né? É um identificador único, ou seja, cada bem tem um número para você poder, no patrimônio, vai viabilizar e facilitar o controle. Então, nas auditorias, nos inventários, tá? Você tem aquilo em sistema, tem que bater com o físico, tá bom? A rastreabilidade também, se aquilo sumiu, se não sumiu, até o exemplo das garrafas de café. As garrafas tinham número de patrimônio ou não? Não, né? Mas já sabia que tinha lá. Por exemplo, então, realmente, né? Número de patrimônio em garrafa de café, né? Mas é só um exemplo, né? Então, por exemplo, essas mesas, essa mesa e essas cadeiras no setor público, todas elas têm um número. Nas empresas privadas também tem, né? Um controlezinho de patrimônio. É para ter, né? Tem empresa que adota, tem empresa que não. No setor público é lei, é obrigatório, né? Tá? Mais uma vez, controle, rastreabilidade e gestão do ativo, tá? O tombamento é um procedimento essencial para a administração pública. Tudo tem que estar tombado, né? Contribuindo para a transparência e responsabilidade na gestão dos recursos, tá? Definição. É um registro formal de um bem, tá? No sistema de controle patrimonial da entidade pública. Geralmente, quem faz isso é controle interno, fiscaliza e contabilidade que coloca lá, né? O número é um código que identifica cada ativo, garantindo que ele seja facilmente rastreável. É exatamente para isso. Está aí contabilizado e fiscalizado. Facilitar a gestão e controle dos bens públicos, para isso que serve. Garantir a transparência na utilização e na movimentação. Lembra que a gente falou?
vai de uma secretaria para outra, né? Se ninguém registrar nada em sistema, não fizer termo, quando o pessoal do inventário for lá, pelo último registro que teve, ele vai saber que aquele bem estava numa secretaria, mesmo que localizou na outra. Então, primeiro, se ele fiscalizar ali a Secretaria de Saúde, ele vai dar falta e depois ele vai ver que está em outra secretaria. Aí normas, procedimentos, responsabilizações, né? Tá? Isso também previne fraudes e perdas patrimoniais, ou seja, a pessoa levou as fotos e a garrafa e lembrou que tinha que trazer de volta. Porque você era o controle de patrimônio, né? Tá? Então, o tombamento é uma notinha, deve seguir as diretrizes também da lei de licitações, 14133, norma de contabilidade aplicada ao setor público, tá? Que orientam a contabilização e gestão desses bens, tá, gente? O número de tombamento, o processo é simples. Você recebe o bem, ao receber, a entidade pública realiza a inspeção, se está tudo certo, e procede o registro, né? Na hora que você registra lá na contabilidade, dependendo do tipo de ativo, ele já vai gerar os números lá e tal. Aí tem a plaquetinha de metal, ninguém usa mais, né? Só adesiva, né? Alguém ainda deve ter bens com plaquetinha de metal, as impressoras lá devem ter plaquetinha de metal. Mas hoje... Já era? Nem tinha plaquetinha. Mas tem muito... hoje usa aquela adesivo, né? Mais fácil, né? De colar e resiste melhor, né? Não cai com facilidade. Porque aquela plaquetinha, ela é tipo... não é colada. Tem colada também, mas ela é arrebitada. E aquilo lá fica velho e cai, né? Isso é bom. Mas é adesivo ou é a plaqueta de metal? Ah, legal. Porque se só cai, né? Então, o registro contábil, tá? Ele é registrado no sistema, tá? Recebendo o número de tombamento exclusivo. Ou seja, registra, ele já recebe o número, tá? Que geralmente é acompanhado de informação lá, tem as observações, né? A descrição, o valor, localização e a data de aquisição. Por que tem que pôr o valor e a data? Para poder o sistema começar a calcular a depreciação. E o valor final dele lá da vida útil, né? Documentação. Deve ter o relatório em sistema, permitindo fácil consulta e auditoria. Por quê? Se você emite o relatório, você vai fazer o inventário, você tem que ter um relatório para comparar o físico com o que está em sistema. Tá? Qual que é a importância? Tá? É crucial para a boa governança, saber onde estão as coisas, com quem está e com quem está cuidando. Tá? E a gestão eficiente dos recursos. Está sendo utilizado realmente ou está subutilizado? Então tem que transferir para outro local. Às vezes o pessoal do inventário identifica isso, né? Está tudo fechado ali numa sala, não estão usando, né? E tem falta em outro departamento. Você transfere aquilo e você otimiza os recursos, tá? Além dele permitir o controle rigoroso sobre os ativos, ele ajuda a evitar perda ou uso inadequado. Ou seja, está lá parado e tem outra entidade ou órgão precisando.